Olha só, temos mais uma disputa no STF entre Fachin e Gilmar Mendes, tá? Na verdade, o Fachin deu um chega para lá no Gilmar Mendes a ponto de ficar deselegante, tá? Tô para te dizer que basicamente o Fachin chegou à conclusão de que o que o Gilmar Mendes fez naquele processo da Maridic é ilegal. E né? É muito estranho aquilo. Vocês lembram, né? A CPMI acho que era a CPMI do Banco do Crime Organizado, né? Conseguiu a quebra de sigilo bancário da Maridit. Aí o pessoal da Maridit entrou com uma ação entrou com uma petição numa outra ação referente à CPI da Covid de 2021, que era uma CPI que já tinha sido fechada, não sei o que lá. Aí, para o pedido deles cair com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes era o relator dessa ação. O Gilmar Mendes reabriu a ação, julgou aquele pedido da Maridit, proibindo a quebra de sigilo bancário, né, da Maridit, e depois fechou de novo, arquivou de novo o processo. Ou seja, uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Claramente foi um artifício que o pessoal da Maridit usou. Maridit, entenda, é a empresa do Toffoli, né, dos irmãos do Toffoli, né? Claramente um artifício que usaram para que a coisa caísse com o Gilmar Mendes tomasse uma decisão rápida e bloqueasse a CPI do crime organizado de ter acesso às informações da Maridit. Agora, o Fachin endureceu essas regras, né? Que se for fazer petição em processo arquivado, tem que passar pela presidência do STF, tá? Eu não sei se eu gosto dessa solução não, tá? Porque, por enquanto, nesse momento, o Fachin é o presidente do STF. Ou seja, a presidência do STF está do nosso lado. Para pensar, se a gente não conseguir resolver esse problema, até o problema do Alexandre de Moraes até 2027, em 2027, em setembro de 2027, o Alexandre de Moraes assume a presidência do STF, tá? Então é uma solução que pode piorar para a gente a situação mais adiante. Mas vamos entender esse caso aqui, porque o legal disso aqui é que gerou briga, tá? O Fachin e o Gilmar Mendes percebeu que a coisa foi com ele, que foi uma crítica a ele, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por meu nome é Bin, Mr. Bin, petição para Peter tomar sopa nas lives e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, no dia 13 de maio, alguns dias atrás, o Fachin mudou as regras para a distribuição de processos por prevenção a ministros da Corte. O que é distribuição de processos por prevenção? Sempre que chega uma ação ou uma petição em qualquer tribunal, inclusive no STF, ela deve ser distribuída por sorteio, né? É isso que determina a lei, para evitar que as pessoas possam escolher o juiz que vai julgar a sua ação, né? Mas se aquele caso já é tratado por um outro ministro da Corte, por algum ministro da Corte, chama-se distribuição por prevenção, ou seja, deve ir para o mesmo ministro de novo. Também para evitar que as pessoas possam escolher juízes. Por quê? Porque senão você entraria com várias ações, aí cai cada uma com um juiz diferente, né, ou com um ministro diferente no caso do STF, você desiste das ações todas que caíram com os juízes que você não gosta e fica só com a ação do juiz que você gosta. Então, depois que tem o primeiro sorteio, que determinado tema é designado para um juiz, qualquer outra ação no mesmo tema é distribuída por prevenção, vai para o mesmo juiz, né? Então, ele determinou que, daqui para frente, pedidos protocolados em processos já arquivados deverão vir acompanhados de uma justificativa e passarão pela validação de 2 servidores da Corte, o coordenador de processamento inicial e o secretário judiciário. A decisão foi dada em uma ação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado, que questionava a distribuição de um habeas corpus ao ministro Gilmar Mendes. O processo havia sido distribuído ao decano da Corte por prevenção a uma outra ação em mandado de segurança, da qual ele também era relator. Qual que era essa outra ação? Era uma ação da CPI da Covid lá de 2021, ou seja, um caso que já tinha encerrado, já acabou, já estava arquivado. O Gilmar Mendes e outros ministros da Corte usam esse truque. Eles deixam os processos que encerram, eles não fecham o processo, não concluem o processo, arquivam o processo. Está arquivado, não está ativo, mas ele ainda está ali, ele não foi concluído. Por que isso? Exatamente porque se alguém quiser distribuir uma coisa especificamente para ele, pode fazer a petição naquele inquérito que está arquivado, e aí a petição vai cair para aquele juiz, vai cair prevenção para aquele juiz, e daí ele pode tomar o julgamento, né? O que é um absurdo, porque esse caso da Maridit não tinha nada a ver com a CPI da Covid, né? Aqui, ó. No mandado de segurança em questão, Gilmar Mendes derrubou em fevereiro a quebra de sigilos bancários da empresa Maridit Participações, que pertence ao ministro Dias Toffoli e seus irmãos.
O requerimento havia sido aprovado pela comissão. A empresa tinha participado do resort Taiaiá, que foi vendido a um fundo ligado a Fabiano Zettel. O colegiado apresentou um novo pedido à Fachin para tentar reverter a decisão de Gilmar, alegando que houve erro na distribuição do processo ao decano. Na época, a solicitação foi apresentada em um processo relacionado à quebra de sigilo determinado pela CPI da Covid, contra a empresa Brasil Paralelo, da qual o Gilmar Mendes era relator. Então, lá na época da Covid, a CPI da Covid pediu a quebra de sigilo bancário da Brasil Paralelo, uma outra empresa que não tem nada a ver com nada. Aí botaram no mesmo processo, mas são coisas totalmente diferentes, são casos diferentes, né? A CPI do crime organizado alegava que a Maridic não era parte da ação, apresentou um pedido que teria acarretado o desarquivamento de um processo já encerrado e a concessão de um habeas corpus de ofício com determinação de atuação de novo feito com distribuição por prevenção seguida de novo arquivamento. Antes de analisar o pedido, Fachin pediu informações a Gilmar no processo. O decano, por sua vez, disse que quando analisou a petição, identificou quadro de manifesta ilegalidade apto a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, notadamente em razão da adoção pela comissão de medidas investigativas de natureza invasiva e não sei o que lá. Ou seja, o Gilmar Mendes queria proteger o Toffoli, né? Todo mundo sabe disso, né? Fachin não chegou a analisar o mérito do pedido do colegiado, uma vez que as atividades já haviam sido encerradas em 14 de abril. Sendo assim, o presidente da corte considerou o pedido perdeu a utilidade. Perdeu a utilidade quer dizer, não tem mais por que julgar esse caso, né? A CPI já acabou, tá? A CPI constitui órgão temporário, cuja existência se limita ao prazo de funcionamento. Como já acabou, não faz mais sentido elaborar isso daqui. Mas, no entanto, ele explicitou um entendimento administrativo sobre a distribuição processual no STF para evitar novos questionamentos e, com isso, ponderou sobre novas determinações, tá? E aqui, ó, a nova regra de Fachin sobre distribuição de processo no STF acirrou o atrito interno na corte. Aqui, ó, em despacho assinado na segunda-feira, dia 11, o Fachin estabeleceu petições feitas em casos já arquivados devem ser validadas pela presidência do STF antes de serem enviadas para o gabinete do ministro relator. A decisão foi entendida como um recado a Gilmar Mendes. É óbvio que foi, porque realmente é um absurdo. Ficou muito óbvio para todo mundo que o Gilmar Mendes usou um caso fechado para fazer uma distribuição preventa para ele, né? Que reagiu e cobrou de Fachin menos interrupções de julgamentos de grandes impactos e coisa e tal. Não, que a gente tem que se proteger nessa coisa, Fachin. Todo mundo aqui é corrupto, a gente tem que se proteger, não tem esse negócio não. Se a gente começar a ficar prestando atenção em lei, em direito, juiz natural, essas coisas, a gente não consegue se defender, cara. A gente tem que se defender aqui. O STF é um órgão para proteger os ministros do STF. Negócio de Constituição, de lei, de justiça, foda-se. A gente está aqui para proteger um rabo do outro, é só isso mesmo, né? O doutor João Paulo Rocha fala aqui ó, que o Fachin reconhece que a manobra de Gilmar para blindar a Maridic, a empresa da família do Toffoli, foi ilegal. Implicitamente ele reconheceu isso, né? Ou seja, ao falar que você tem que mudar o procedimento, ele está implicitamente reconhecendo que foi merda, que o Fachin, que o Gilmar Mendes fez merda, né? Foi por essa manobra que o senador Alessandro Vieira recomendou o indiciamento de Gilmar na CPI do crime organizado. Então repara que agora o Gilmar Mendes está reclamando do senador Alessandro Vieira, mas de certa forma o Fachin deu razão para o que ele disse. Esse desengavetamento dessa ação antiga só para poder cair com o Gilmar Mendes a ação, né, e para ele decidir o que ele queria decidir mesmo, é um absurdo. Evidentemente é ilegal, né? Aqui, ó, Gilmar pediu ao seu ex-sócio Goné que Vieira fosse investigado por ter recomendado seu próprio indiciamento. Fachin reconheceu implicitamente que quem está com a razão é o senador, que o Gilmar Mendes está errado mesmo nesse caso. E aí, Goné, agora que o Fachin reconheceu a irregularidade do ato do Gilmar Mendes, quando é que o Goné vai agora indiciar ele, como pediu o Alessandro Vieira lá, por crime de responsabilidade? Isso aqui, evidentemente, é crime de responsabilidade. Ele sabia qual é a regra, ele conhece o princípio do juízo natural, ele sabe de todo o fundamento disso, e, no entanto, ele atuou para proteger o amigo dele, o Toffoli, ou talvez outras pessoas, né? Porque a gente sabe, né? A Maridic, ela é uma empresa que tem sócios ostensivos, que são os irmãos do Toffoli, e tem sócios ocultos. O Toffoli já afirmou que ele é um dos sócios ocultos da Maridic. Ele não falou se é o único. Será que o Gilmar Mendes não é sócio da Maridic? A gente não sabe, não sabemos. O Gilmar Mendes quer muito ajudar isso daí, de alguma forma, né? Então, um absurdo, tá? Aí, aqui, isso gerou um atrito interno na corte. Ficou o Gilmar Mendes brigando com o Fachin. Acho lindo, acho ótimo, acho belíssimo. Eu falo para vocês, o STF rachado é bom pra gente, porque quando o STF tá junto, ele tá junto contra a gente. Quando ele tá rachado, agora ele tá rachado, a gente tem uma chance de pegar um pedaço ali. E eu suspeito que o pedaço do Fachin
é maior do que o pedaço do Gilmar. Tá? O pedaço do Gilmar tem 4 nomes que a gente sabe, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar. E, bom, tem 3 nomes que a gente sabe com certeza. E o Dino talvez esteja também nessa lista, né? Então esses 4 ali estão na banda podre do STF, liderada pelo Gilmar Mendes. O resto da galera tá com o Fachin na banda limpinha do STF. E aí, por enquanto, a gente está levando o lado positivo nisso daí, né? O Gilmar criticou aqui, o Gilmar mandou aqui, Gilmar acusa Fachin de travar o STF, compara a gestão a filibuster. Filibuster, caraca, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara, impressionante, bicho. Filibuster é uma manobra parlamentar americana que consiste em você atrasar uma votação de um processo de lei através de discurso, né? Aqui no Brasil o pessoal faz isso também. Quando tem que votar alguma coisa, os deputados começam a ficar falando, usam todo o tempo disponível para falar, para atrasar, para ficar muito tarde da noite, e aí o presidente da sessão às vezes tem que jogar para o dia seguinte, ou tem que parar de fazer, né, parar a sessão, não sei o que lá. Então é isso que é filibuster. Com a diferença que lá nos Estados Unidos, pela lei de lá, você não pode botar um limite no tempo que o deputado discursa. Então, às vezes os deputados, tem deputado que já ficou 12 horas, 14 horas discursando para fazer filibuster, para atrasar a votação de uma lei, né? É na expectativa de que isso rompa o prazo, e aí depois ele fica 14 horas, depois entra um outro deputado do mesmo partido, fica mais 14 horas falando, né? E pela lei lá, o presidente não pode botar para votar a lei enquanto não discursarem todos os deputados que quiserem falar, pelo tempo que eles quiserem falar. Aqui no Brasil, pelo menos, o presidente da Câmara, o presidente da mesa, pode limitar o tempo. Cada um vai ter 5 minutos para falar. Você vai falar. Você quer falar, você tem o direito de falar. Mas tem 5 minutos só para falar. Então, com isso, você evita um filibuster muito grande, né? Ou seja, o Gilmar Mendes colocou isso porque filibuster tem essa conotação de adiar as coisas por embromação e coisa e tal, sendo que não tem lógica nenhuma, né? O que ele quer evitar, o que o Gilmar Mendes está chateado, é porque foi pego no pulo, né? Todo mundo viu. E não foi só o Fachin que percebeu que ele fez lambança, não. Todo mundo percebeu que ele fez lambança naquele caso da Marides, né? Tá muito óbvio que pegar um processo antigo, fazer petição no processo, está arquivado, e para cair com o Gilmar Mendes, aí o Gilmar Mendes dá um jeito lá de aceitar, desarquivar o processo, dar a decisão, depois arquivar de novo. Porra, para com isso. Isso daí é lambança, isso daí é um crime de responsabilidade, isso é a sua atuação indevida. O Gilmar Mendes conhece o princípio do juiz natural, né? Que você não pode escolher o juiz de uma ação, né? Então tá aqui, ó. Em mensagem enviada por WhatsApp, o decano do Supremo é o mais velho do Supremo, no caso é o Gilmar Mendes hoje, né? Listou processos mais velho em termos de tempo de Supremo, tá? Não mais velho em termos de idade. Eu acho que em termos de idade o mais velho é o Fux nesse momento, ou é a Carmen Lúcia, é um dos dois. Mas o Gilmar Mendes é quem tem mais tempo de Supremo, né? Decano do Supremo listou processos parados por decisão de Fachin e alertou que demora já marca sua gestão. Não, porque o presidente Edson Fachin amanheceu nessa quarta-feira com uma mensagem enviada pelo decano da corte. Ele listou processos travados no STF por decisões de Fachin, alertou que a demora na análise de temas relevantes começa a marcar sua gestão à frente do tribunal. Lindo. Tá brigando, os dois estão brigando, tem que brigar mesmo. Que bom que estão brigando. Enquanto estava todo mundo junto, é que a gente estava se ferrando nessa história. Que bom que eles estão brigando. E nesse caso aqui, o Fachin está absolutamente correto, o Gilmar Mendes está errado. Agora, essa tática aqui do Fachin de mandar isso para o presidente do STF, né, para a presidência do STF, para verificar se pode ter distribuição nesse processo ou não, lembra que no momento que for o Alexandre de Moraes que estiver na presidência do STF, isso aqui vai se tornar inócuo. Porque é lógico que se o Gilmar Mendes quiser fazer um truquezinho desse, de desenterrar um processo que já está arquivado para tomar uma decisão e coisa e tal, vai para a presidência do STF. O Alexandre de Moraes vai falar, beleza, tá aprovado. Né? Então é muito importante a gente resolver o problema Alexandre de Moraes aí antes de 2027, antes de setembro de 2027. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.